Oi, tudo bem? Meu nome é Israel Max e eu tenho uma palavra que vai falar com você. Sim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sino para que você possa receber novas mensagens. Tenho certeza que a palavra vai falar com você, ok? Texto de hoje, Lucas capítulo 15, verso 1, 2 e 3. Lucas capítulo 15, verso 1, 2 e 3. Pega a Bíblia, pega a caneta, para você fazer as suas anotações. Uma outra coisa, você vai precisar compartilhar esse vídeo com alguém. Exatamente. Mas eu vou compartilhar, não sei nem do que vai ser falado, deixa eu te dizer. Nós vamos falar hoje sobre 3 conselhos para nós abrirmos o olho, 3 caminhos que normalmente as pessoas se afastam de Deus. 3 caminhos usados por pessoas que se afastaram de Deus. Então, normalmente são esses 3 caminhos. E aí vai esse alerta, né? Para a gente entender e vigiar, como nos orienta a palavra do Senhor. Lucas 15, verso 1, 2 e 3 diz assim: Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus propôs uma parábola. Enquanto os publicanos e os pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, os fariseus e os escribas criticavam porque Jesus se aproximava dos publicanos e os pecadores. Ora, mas não é a igreja que deveria divulgar o Evangelho, aproximar o homem de Deus? As nossas interpretações bíblicas, as nossas interpretações do Evangelho correm tanto risco quanto o dos fariseus e escribas. Tem muita coisa que a gente faz que acaba passando a mensagem que nós devemos ser o santo, que não podemos nos misturar. Na verdade é o contrário. Nós devemos se aproximar de quem ainda não recebeu Cristo como Salvador. Devemos nos relacionar com essas pessoas para que elas conheçam o Evangelho, a palavra do Senhor, Cristo Jesus, através de nós. E não ao contrário, nos afastarmos, nos colocarmos em um pedestal, como se fosse um Jesus Júnior, por exemplo. Então, 3 parábolas Jesus contou para abrir os olhos desses pessoal aí, para explicar por que ele comia com pecadores, o que ele estava fazendo ali. Primeira coisa, ele fala sobre a ovelha perdida, depois ele vai falar sobre a dracma perdida e depois ele vai falar sobre o filho pródigo. Bom, sobre a ovelha perdida, quando nós lemos o texto, passa a ideia que a ovelha, por algum motivo, ela se desgarrou. Ela não decidiu sair, ela não foi mandada ir embora, ela por algum motivo que não tem muita explicação, ela se desgarrou. Provavelmente por uma distração. De repente ficou ali comendo o pasto ou foi seguindo uma aparentemente melhor vegetação ou se distraiu com o caminho e quando deu por si já não tinha mais as outras ovelhas por perto. Então a primeira coisa é que podemos nos afastar do Senhor por uma distração e quando menos percebermos estamos distantes. Distração não dá ideia de ficar olhando para o nada. Pelo contrário, dá a ideia de nós focarmos em alguma coisa e esquecermos de outras coisas que também são importantes. Às vezes nós focamos tanto no trabalho, às vezes nós focamos tanto na obra da casa, às vezes nós focamos tanto num sonho pessoal, esquecemos do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus, do Reino de Deus. Exatamente isso. E a gente conhece, a gente sabe quem é, a gente faz parte e devagarzinho a gente vai se distraindo com as coisas da vida. Coisas da vida.
Exatamente isso. Vamos se distraindo com as coisas da vida e quando vemos, já não estamos perto do rebanho, já não estamos perto do pastor, já não estamos mais nos relacionando com as coisas referente ao Evangelho. Então, a primeira forma que normalmente acontece para as pessoas se afastarem do relacionamento com Deus é a distração. O foco é obsessivo, muitas vezes, em alguma coisa. Então, vai um alerta para você aí que está focando tanto em algumas coisas, se esquecendo de se relacionar com Deus. Ok? Então, pera aí, equilíbrio. Você precisa sim focar no seu trabalho, precisa focar nos seus sonhos, nos seus projetos, sem perder o reino de vista. Se isso está acontecendo, traga para a sua vida o equilíbrio. Você precisa disso, tá bom? Segunda coisa, segundo caminho, segunda forma que normalmente as pessoas se afastam do reino de Deus é o descuido, a dracma perdida. Então, fala de valores, que por algum motivo ela parou de cuidar daquilo que deveria cuidar. Era dela, foi entregue a ela, ela deveria ter guardado, deveria saber onde estava, não percebeu, deixou ali, caiu, foi para algum lugar. E quando ela deu por si, foi-se, perdeu. E às vezes é assim. Quando não cuidamos daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. É exatamente isso. Aquelas moedas significam talentos, significam responsabilidades, significam desafios que Deus colocou nas suas mãos, significam tarefas, significam dons dados a cada um dos seus. E aí a gente vai largando, a gente vai deixando ali, passa esse tempo, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E quando a gente percebe, e caramba, nunca mais fiz isso pelo Evangelho, nunca mais preguei, nunca mais anunciei, nunca mais ensinei. E quando a gente vai olhar, não está mais ali. Isso exige da gente uma busca. Exige que a gente varra a casa, busque novamente, dá trabalho. O tempo que vai levar para que você possa encontrar, reorganizar as coisas novamente, é complicado. Merece a nossa observação quanto a isso. Então vai aí o segundo conselho, que normalmente as pessoas se afastam do seu relacionamento com Deus, da presença do Senhor. Então, o primeiro conselho é por distração. O segundo conselho é por descuido. Não se descuide daquilo que Deus confiou a você. Tá? Primeiro, distração. Segundo, descuido. Terceiro, decisão. Exatamente isso. O filho pródigo, simplesmente ele decidiu viver longe da presença de Deus. Não se sabe por quê. Algumas pessoas acham que não queria mais viver sobre a sombra da proteção do pai. Outros falam que o relacionamento com seu irmão já havia se tornado insustentável. Outros falam que simplesmente ele decidiu ir embora. Simplesmente é assim, as pessoas decidem. Ou é porque não consegue se relacionar com seu irmão, ou porque não quer seguir a orientação do pai, ou simplesmente porque quer viver a sua vida. E simplesmente ele decidiu, eu vou embora. Eu vou pegar o que é meu e vou embora. Interessante que ele se arrependeu. Ele falou assim, eu tomei a decisão errada de ir. Eu preciso agora tomar a decisão certa de retornar. O grande problema não é só tomar a decisão errada. O grande problema é você tomar a decisão errada e permanecer no erro. Nos 3 casos, por distração, o Senhor foi atrás, trouxe novamente. Por descuido, a pessoa se esforçou. Opa, a culpa foi minha. Até achar, retomar
as boas e antigas práticas, os talentos que Cristo te confiou, o Senhor te confiou. Por último, a decisão, voltar atrás, se reposicionar novamente. Sim, o Evangelho é isso. Gostaria que você pense sobre isso, compartilhe com seu irmão. Não sei em qual quadro você se encaixa. Se você deixou o seu talento por descuido, volta, procura, insiste, demanda tempo. Não sei se vai demorar um ano, não sei, mas insiste, porque você vai achar. Se você, sem perceber, se afastou, Cristo está te chamando, Ele está perto de você agora. E se você decidiu se afastar, quem sabe hoje é a hora de você retornar. É essa mensagem que Cristo passou para aqueles fariseus e escribas. Eu estou aqui porque há pessoas perdidas. Independente dos motivos, há pessoas que se afastaram. E por isso eu estou aqui entre os publicanos e pecadores. Por isso que Cristo está aqui, por causa de você e de mim. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado. Abençoa meu querido amigo, minha amiga. Que o Senhor possa abençoar a vida dela através desta palavra e abençoar a vida das pessoas que receberem também esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.